Olá, então hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de morar na Ásia, né? De ter morado, ter vivido na Ásia, de ter adentrado na cultura asiática e, de forma especial, o país que eu morei por 3 anos e meio foi as Filipinas, né? Eu comecei morando em uma província, lá na província de Masbate, e depois eu fui para a capital de Manila, nas Filipinas. Então, eu passei 6 meses morando nessa província, que era uma fazenda, inclusive, que a gente morava, e depois 3 anos eu morei em Manila mesmo, na capital. Então, assim, eu tive tanta experiência assim da área rural, como também a experiência da cidade grande por lá. E uma dimensão que me impressionou muito, e que desde 2018, né, eu cheguei lá em 2017, e aí em 2018 fui para a capital mesmo. E desde mais ou menos 2018 que eu venho refletindo muito sobre esse aspecto que eu encontrei lá na Ásia. Eu acho que todo mundo sabe que na Ásia, de forma especial, a gente sabe China, Japão, principalmente o Japão, tem níveis altíssimos de suicídio, né? De pessoas que querem tirar a sua própria vida, que acabam conseguindo tirar a sua própria vida. E, inclusive, as notícias lá na Ásia, assim como aqui no Brasil também, é algo muito velado. Então, por mais que todo mundo saiba que isso aconteça, às vezes não se sabe exatamente os números exatos da quantidade de pessoas que de fato tiraram sua vida. A gente sabe que isso também acontece na Europa, assim, Suíça, esses países mais desenvolvidos, existe uma grande falta de sentido de vida, de forma que as pessoas acabam optando por não ter mais esperança diante de que algo pode melhorar e optam por tirar a própria vida. Só que lá na Ásia eu fiquei muito impressionada. Por mais que a gente aqui no Brasil ouça falar nisso e que já tem chegado mais fortemente aqui no Brasil isso, eu acho que em 2018 era menos comum, né? Principalmente antes da pandemia acontecia, mas de forma menos comum. E aí, morando na Ásia, eu comecei a viver um processo de enculturação. Então, a nossa enculturação consistia em conviver com as pessoas de lá, em ter uma experiência nos lugares que as pessoas costumavam ir. E também assistir filmes, assistir séries. Então, foi nessa época que eu assisti muito K-drama e tudo, porque as Filipinas em si, os filipinos, de forma geral, também gostam muito do K-drama, que eles chamam lá, que é o dorama aqui, né? Então, eu assisti muito tudo que eles assistiam. Então a gente morou num dormitório por um tempo em que tinham muitas adolescentes que iam para a escola, que iam para o colégio, moravam nesse dormitório em Manila porque elas eram de outras províncias e tudo. Então eram jovens adolescentes, né? E que elas emprestavam pra gente aquilo que elas assistiam, né? A gente pegava do computador delas com o pendrive para poder assistir no nosso. E eu me impressionei com a quantidade de filmes e séries que mostravam a dimensão do suicídio como algo como que comum, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso ainda, a gente não tem muitos filmes que falam sobre esse assunto, porque ainda não é um assunto altamente discutido, nem tão comum quanto é lá. O que me impressionou muito é que todo filme, toda série, sendo japonês, chinês, filipino mesmo, se não era o personagem principal, alguém da história mostrava que alguém da história, alguém da família do personagem principal tinha se suicidado ou tinha tentado se suicidar, ou seja, era algo muito comum, é como se todas as pessoas de lá conhecessem alguém que conseguiu se suicidar ou que tentou suicídio. E isso me impressionou muito, sabe? Isso me gerou uma angústia profunda e um desejo cada vez maior de tentar ajudar essas pessoas, né? O que é que fazia a pessoa chegar ao ponto de perder a fé e a esperança, ao ponto de achar que não poderia melhorar, ao ponto de achar que aquilo tudo deveria se acabar e terminar ali, porque o sofrimento dela estava muito grande e ela não conseguia mais aguentar. Então eu comecei a adentrar e a me perguntar, a me questionar. Foi também nessa época que eu comecei a querer estudar mais sobre psicologia para entender esse aspecto e ter mais como ajudar as pessoas, né? E mais ou menos nesse tempo também eu descobri o Viktor Frankl, em que esse livro dele, que é o livro mais emblemático, mais conhecido, né, Em Busca de Sentido, e que ele relata a experiência dele como psicólogo vivendo no campo de concentração. Então, ele foi um dos judeus que viveu no campo de concentração e viveu tudo aquilo, né? Aquela incerteza de se vivia, se morria. E ele conseguiu observar muitas pessoas na mesma realidade que ele, enquanto tinha algumas pessoas que conseguiam superar essa dimensão, e não é que eles estavam ali felizes, alegres e contentes diante da experiência que eles viviam, mas que eles conseguiam
ir além daquele sofrimento, daquela dor e continuar tendo a esperança, enquanto que tinha aqueles que desistiam, e esses que desistiam da vida de forma interior, ainda que não fossem levados à câmara de gás, muitos deles eram realmente os primeiros a morrer, porque pegavam uma doença e tinha a sua imunidade mesmo, né? Era atingida por causa disso, então eles ficavam doentes e já morriam, entendeu? Porque eles tinham perdido já a força de viver, querendo ou não. Então, mesmo que eles mesmos não se suicidassem, aconteciam também esses casos, mas o fato deles perderem a vitalidade interior já enfraquecia eles exteriormente, de maneira de que esses também eram um dos primeiros a viver. Então, lendo esse livro, né, Em Busca de Sentido, eu consegui perceber e encontrar 3 aspectos principais que o Viktor Frankl fala sobre como encontrar esse sentido da vida, como conseguir, mesmo numa realidade tão difícil e contraditória que é o campo de concentração, em que de fato você não tinha certeza se ia conseguir sobreviver, você conseguir encontrar algo a que se apegar de maneira a permanecer tendo esperança de que aquilo tudo ia passar, sabe? Então, esses 3 aspectos, ele dá exemplos de cada um deles, né? O primeiro aspecto era uma realidade de trabalho. Por exemplo, o próprio Viktor Frankl, ele já era pesquisador, ele já analisava muitas realidades psicológicas das pessoas e ele estava com um manuscrito nos bolsos dele quando ele foi capturado, né? Ele estava com um manuscrito nos bolsos dele, em que ele tinha acabado de redigir, né, por escrito mesmo, assim, no papel, e que ele não conseguiu ficar com esse manuscrito, porque tem um momento que você tira toda a sua roupa para, enfim, tomar um banho. Ele vai relatando tudo no livro. E ele não conseguiu permanecer com esse manuscrito. Então, um dos aspectos que fez ele mais querer permanecer vivo era conseguir redigir novamente esse trabalho diante das novas percepções que ele teve dentro do campo de concentração, para ajudar outras pessoas. Então, assim, um aspecto de trabalho que é também uma dimensão de propósito de vida, claro, né? Não é qualquer trabalho, eu trabalho em um lugar que para mim não é tão importante trabalhar ali, então é mais difícil você ter o seu trabalho como também um desejo de querer viver. Normalmente são trabalhos que ajudem outras pessoas, então o trabalho deles de análise da mente humana, né, da maneira de reagir, de agir da pessoa humana, gerava nele essa esperança de querer permanecer vivo em vista de redigir esse trabalho novamente para ajudar diversas pessoas. Então esse é um dos primeiros aspectos que ele fala no livro. O segundo aspecto é a dimensão de amar alguém. Então, é algo que a gente consegue muitas vezes perceber. Muitas pessoas que se sentem tristes é muito também por causa da solidão. Hoje em dia existe muito essa dimensão do individualismo, que por mais que estejamos cada vez mais conectados, a gente se sente cada vez mais sozinho, porque as pessoas querem se conectar com muitas pessoas, só que sempre de forma rasa, de forma vazia, sem profundidade. E isso acaba gerando solidão, é inevitável, porque o homem clama por algo profundo, clama pela profundidade. A nossa alma foi feita para almejar o céu, aquilo que há de maior e mais intenso. Nossa alma é transcendental, então a gente não consegue se contentar com relações, com relacionamentos superficiais. Então é óbvio que esse tipo de relacionamento não vai te gerar um desejo de querer viver, de querer sobreviver. Então, por exemplo, existiam pessoas lá no campo de concentração que tinham ainda a esperança de que sua esposa, sua mãe, seu pai, seus filhos, alguém da sua família estivessem vivos. E porque eles amavam muito essas pessoas e desejavam ainda querer vê-las, isso os mantinha com o desejo de querer viver. Porque, como eu falei antes, a vitalidade interior precede a vitalidade exterior. Entende? Então, assim, se você tem aquela esperança dentro de você, você vai conseguir ultrapassar esse obstáculo, essa dificuldade, almejando reencontrar aquela pessoa que você ama, né? Almejando por essa liberdade em vista de estar junto dessa pessoa. Aí esse é o segundo aspecto, que pode dar um sentido de vida a ponto da pessoa querer permanecer viva. E um terceiro aspecto que ele fala é aprender a lidar com o sofrimento inevitável da vida. O que é isso? É o mais difícil hoje em dia, eu acredito. Todas essas coisas são difíceis. Você tem um trabalho que vai lhe dar um propósito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Muito difícil hoje em dia as pessoas terem isso. Normalmente elas querem trabalhar para poder ganhar dinheiro. É por isso que as faculdades de medicina estão lotadas, que para todo mundo
fazer medicina é certo de que você vai ter dinheiro pro resto da vida, porque sempre se precisa de médico, certo? E com relação à sua vocação, será que era realmente o caminho que seria o melhor para você? Eu não tô falando que todo mundo é assim, mas eu sei que tem muita gente que tem esse pensamento, né? O segundo aspecto de amar uma pessoa de fato, amar uma pessoa a ponto de se entregar por ela, de dar a vida por ela, assim como Jesus deu a vida por nós, né? Isso é amar. Não é simplesmente viver de contatinhos, de relacionamentos superficiais, fluidos. Não é isso. O amor é muito mais profundo que isso. Então, relacionamentos profundos também tem sido muito difícil de ter hoje em dia. E saber lidar com o sofrimento inevitável da vida. Existe um fato nessa vida, você vai sofrer. Eu vou sofrer, eu já sofri, eu sofro, eu sofrerei. Enfim, é um verbo que você vive conjugando em todos os tempos possíveis. Claro que existem sofrimentos muito grandes, como o próprio sofrimento do campo de concentração, por exemplo. Existem sofrimentos mais amenos, mas o sofrimento é inevitável e é inerente à vida humana. A gente não pode negá-lo. Claro que a gente também não vai buscá-lo, a gente não vai almejar o sofrimento, não é isso. Porque aí seria masoquismo realmente. Mas diante do sofrimento inevitável, se o sofrimento é evitável, a gente evita. Mas diante do sofrimento inevitável da vida, qual é a nossa reação? A nossa reação é de viver uma vitimização, a nossa reação é de tentar resolver, é de tentar overcome, né? Ultrapassar aquele sofrimento. Como é a nossa reação diante desse sofrimento inevitável da vida? Então, o terceiro aspecto de encontrar um sentido da vida é conseguir ultrapassar esses sofrimentos inevitáveis da vida. Tem uma outra história que também, para exemplificar esse aspecto que Viktor Frankl fala no livro, é um marido, né, que é viúvo, é um homem viúvo que perdeu a esposa. Ele chega lá no consultório do Dr. Viktor Frankl e vai falar: eu tô muito triste, não vale a pena viver, eu perdi minha esposa e de fato ela era tudo pra mim, tudo. Então de fato ele amava a esposa dele, né? Mas aí o Viktor Frankl o questiona. Mas o que é que você acha? Como você acha que sua esposa estaria se fosse ao contrário? Se na verdade você tivesse morrido antes dela, você acha que ela estaria também muito triste, muito mal? Aí ele disse, com certeza, ela estaria muito triste, ela não conseguiria também sobreviver. Aí ele faz esse homem refletir. Então, o sofrimento que foi dado a você poderia ter sido dado à sua esposa. Então essa é uma maneira também de você ver as coisas. Que bom que esse sofrimento que é inevitável, porque se não fosse um que morresse, era o outro que ia morrer. É mais difícil acontecer dos dois morrerem juntos, né? Que nem Diário de uma Paixão, que eu acho que é o sonho de qualquer casal, poder morrer juntos, para que nenhum dos dois viva esse sofrimento de viver sem o outro. Mas é inevitável que a maioria dos casais vão viver esse sofrimento, infelizmente. Então, ele fez aquele homem refletir. O que é que você preferia? Que você tivesse que viver esse sofrimento ou que sua esposa tivesse que sofrer tudo isso que você está sofrendo? Então, ele saiu do consultório com um pouco mais de esperança. Claro que continua sendo difícil. Como eu disse, é um sofrimento inevitável. Mas a maneira que você vai lidar com esse sofrimento é que faz a diferença com relação à condução da sua vida. Então, eram mais ou menos esses aspectos que eu comecei a perceber ao ler esse livro, né, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Que todos nós devemos buscar também esse sentido para as nossas vidas. Assim como todas aquelas pessoas na Ásia, nas Filipinas. Eu também me senti muito tocada, por exemplo, com o suicídio do PC Siqueira, né? Ele era um youtuber muito famoso. Eu lembro que no começo do YouTube, na vida aqui no Brasil, eu acompanhava muito ele. Eu sei que depois ele foi indo para uns caminhos meio obscuros. Mas mesmo assim, eu tinha de certa forma, aquele carinho por ele. Eu rezava por ele, eu rezei pela alma dele quando eu soube que ele havia cometido suicídio, porque eu imagino que deve ser uma dor sem tamanho. Mas quando você consegue viver passos concretos em que você percebe caminhos pelos quais você pode renovar a esperança, eu acho que isso também ajuda muito. Então, eu tenho lido, eu tenho estudado, eu tenho rezado diante disso para poder ajudar cada vez mais as pessoas que se sentem sem rumo, que se sentem sem sentido, que percebem que a vida talvez não valha mais tanto a pena. E de forma especial nesse ano, que é o ano da esperança, né? A igreja proclamou esse jubileu como jubileu da esperança. Então, ainda mais a gente precisa rezar e viver essa dimensão do autoconhecimento
autoconhecimento e do conhecimento do outro, em vez de ajudar essas pessoas que parecem não ter mais sentido para continuar a vida aqui na Terra. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Em outros vídeos eu posso falar um pouco mais das minhas experiências nas Filipinas, que foram realmente muito edificantes e me fizeram refletir sobre diversos aspectos na minha vida e sobre como eu desejo também ajudar a vida de tantas pessoas que precisam, né? Ter um caminho na sua vida, encontrar um caminho. É tanta coisa para falar sobre isso, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, se inscreve aqui no canal e também dá o like, como você sabe, né, para poder ajudar o canal a crescer. Então, até semana que vem.